Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Estamos aqui de volta mais uma vez para abordarmos um assunto de extrema importância para a nossa atualidade. Nesta feita eu quero aproveitar e abordar o tema de liberdade religiosa e principalmente com relação aos crimes de racismo e injúria racial. Recentemente, a Lei 14.532 de 2023 alterou a Lei 7.716 de 1989 e o artigo 140 do Código Penal. O que trata essa lei? Ela passa a tipificar como crime de racismo e injúria racial, prevendo pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artístico, bem como fixou pena para o racismo religioso e recreativo, para o praticado por funcionário público. Então, para aqueles que fizeram um monte de fantasia em torno da liberdade religiosa, dizendo que o novo presidente iria caçar as igrejas, iria perseguir as igrejas, iria ser contra a liberdade religiosa, essa lei foi alterada agora em janeiro. Então, só por aí dá para nós termos uma noção com relação à liberdade religiosa, o que vai acontecer. Então, quais foram as alterações na Lei 7.716 de 89? Houve a inclusão do artigo 2A, em que passou a tipificar o crime de racismo e injúria racial e aumento da pena no caso de concurso de 2 ou mais pessoas. O crime de injúria passa a ser de ação pública incondicionada. O que é ação pública incondicionada? Não é mais necessária a representação da vítima. Então, o próprio Ministério Público vai dar início à ação. Acerca da imprescritibilidade do crime de injúria racial, não há mudanças. Então, não houve nenhuma mudança. Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal já coadunava com a posição que a injúria racial configura uma das formas de racismo. Então, a injúria racial é uma forma de racismo, conforme o habeas corpus número 154.248. Então, o legislador apenas reforçou um entendimento já afirmado pela jurisprudência. Qual foi a outra mudança? Qualificadoras do crime previsto no artigo 20. Então, qual é a qualificadora no artigo 20? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, olha só, presta bem atenção, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, por quais meios que não poderá praticar, induzir ou incitar a discriminação? Por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, muitas pessoas se utilizam das redes sociais para praticar crimes de intolerância religiosa, da rede mundial de computadores, internet, ou de publicação de qualquer natureza, seja qual for o tipo de publicação. Então, essa é a qualificadora do crime previsto no artigo 20. Ou no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Nesse caso, é possível proibir a frequência por 3 anos a esses locais. Incorrerá na mesma pena prevista no caput do artigo 20 quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Então, apesar do nosso país ser um país laico, onde há separação entre igreja e Estado, nós vivemos numa diversidade religiosa muito grande, mas nós podemos perceber ainda um ranço, um preconceito religioso no meio social, principalmente com as minorias religiosas. Eu posso falar isso com toda sinceridade, porque eu já fui vítima de discriminação religiosa e intolerância religiosa. Pelo fato de eu pertencer à Igreja Adventista Sétimo Dia, quando eu fazia a minha faculdade de Direito, eu sofri muito preconceito, muita discriminação. O coordenador do curso foi muito intolerante para com a minha pessoa, não abria exceções, e ele sabia que eu tinha o direito. Tanto é que, mediante esse preconceito e essa discriminação que eu sofri,
eu defendi a minha monografia de graduação sobre liberdade religiosa, eu fiz uma dissertação de mestrado em teologia e defendi uma tese de doutorado em ciência da religião com relação à liberdade religiosa. Então nós podemos ver aí o impacto que tem o preconceito e a discriminação na vida da pessoa. Então isso fez com que eu me aprofundasse nesses temas e estudasse e pesquisasse com relação ao tema da liberdade religiosa, né? Então nós sabemos que há uma intolerância religiosa, principalmente com as minorias religiosas e ainda com as religiões afro-brasileiras. Há um preconceito muito grande, principalmente no meio pentecostal, que discrimina muitas religiões afro-brasileiras. E nós devemos respeitá-las, porque existe até uma lei que trata da obrigatoriedade da cultura afro-brasileira nas escolas públicas. Então nós devemos respeitá-las. Cada um tem a sua opção. Nós vivemos num país democrático, um país laico, onde todos podem praticar a sua fé sem ter que ofender a outra, a fé do outro. Então devemos respeitar as pessoas. Então isso é uma crítica que eu faço com relação à intolerância religiosa ainda existente em nosso país, né? Voltando aqui ao tema da lei, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público, a pedido desse, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. Então, alguém que usa material para divulgar, discriminar, praticar intolerância religiosa com outras religiões, será recolhido esse material. Se essa transmissão estiver sendo feita por rádio, televisão, eletrônica, deverá ser cessada, né, essa respectiva transmissão. E a interdição das mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores, caso haja algum site praticando crime de racismo ou injúria racial. Então, e ainda existem casos de aumento de pena. De acordo com o artigo 20A, terão as penas aumentadas a 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Já o artigo 20B dispõe que os crimes previstos no artigo 2A e 20 terão as penas aumentadas em 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público. Olha uma agravante aí. Quando o crime foi praticado por funcionário público, conforme definição prevista no Código Penal, no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-lo. Então, condutas que são consideradas discriminatórias para fins de interpretação da lei. O juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência, conforme o artigo 20C. E existe a obrigatoriedade de acompanhamento da vítima por advogado ou defensor. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá ser acompanhada de advogado ou defensor público. Então, além de ter alterado a Lei 7.716, essa lei recente, que é a Lei 14.532/2003, ela também alterou o Código Penal, principalmente no artigo 140, onde inseriu o artigo 2A na Lei 7.716 de 89, com pena de multa e prisão de 2 a 5 anos de multa. Então, esse é um tema de extrema importância para a nossa sociedade. Pessoal, nós somos cristãos, nós vivemos num país de maioria cristã, mas isso não nos dá o direito de discriminar as minorias religiosas, seja a religião budista, islamista, temos várias religiões asiáticas, o shintoísmo, o budismo, o zen budismo, espiritismo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda. Não interessa. No campo teológico é uma coisa. Nós debatermos no campo teológico é uma coisa. Agora, no meio social, nós devemos respeitar as religiões. Então, não podemos ser intolerantes para com os praticantes dessas religiões.
Uma coisa é a pessoa, uma outra coisa é ela praticar uma religião e você tentar atingir a pessoa por causa de uma religião. Então nós devemos respeitá-lo, devemos respeitar o outro, né? Com amor, com fraternidade, com igualdade e com justiça. Então é isso aí, pessoal. Esse era um assunto que eu quis trazer de extrema importância para nós, na nossa atualidade. E estarmos atentos, porque de repente eu falo para um pastor pentecostal, então tome cuidado nas palavras que você vai se dirigir a uma pessoa da religião afro, né? Então temos que ter muito cuidado para não cairmos nessa conduta aqui e daí a pouco estarmos sendo presos, né? Por esse tipo de crime. Então, que possamos evitar isso aí e devemos respeitar o outro, a fé do outro. Então, nós vivemos num país laico, num Estado democrático de direito e devemos respeitar as religiões, a fé do outro. Ok? Um bom dia a todos, uma ótima semana. Para aqueles que ainda estão nas festas, nos carnavais por aí, que Deus abençoe, que vocês tenham moderação, né? Eu sei que a maioria extrapola, né? Mas que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe o Brasil. O Brasil é um país cristão, é um país muito religioso, mas devemos ter cautela com relação às comemorações, ok? Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, uma ótima semana a todos.